Meus queridos, bom dia, graça e paz a todos. Esta segunda meditação sobre a família, eu quero falar sobre como o marido deve amar a sua esposa. Baseado em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, que diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meu querido irmão, amigo, você que é casado ou você que deseja se casar, quando você dá uma olhadinha nos lares, você talvez fique um tanto desinteressado do casamento, ou até mesmo com sentimento adverso ao casamento, porque você vê tantas dificuldades, talvez no seu próprio lar. E o porquê de tantas divergências, de tantas contendas, de tantos divórcios, de tantas separações, de tanta infelicidade? Por que disso? Eu posso aqui expressar-lhe da seguinte maneira: porque erramos o caminho, porque deixamos a orientação do nosso Criador. Todo cientista, quando fabrica algo, ele sabe como funciona, pois foi ele quem o fez. Então ele escreve o manual para o bom uso. Deus foi quem fez o homem. Foi ele quem fez a mulher, foi ele quem instituiu a família. E é então o próprio Deus que nos orienta como vivermos bem aqui neste mundo como marido e mulher, como família. Já vimos numa meditação anterior como a mulher deve se comportar no lar. Ela deve ser submissa ao seu marido, como ao Senhor, como a igreja é submissa ao seu Senhor. E porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, a palavra diz para os maridos: maridos, ame suas esposas. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quero me dirigir a você, meu querido, que é casado. A você, meu amado irmão, que deseja se casar. Lembre-se disso. Cristo se entregou pela sua igreja. O marido quer ter um casamento feliz, quer ter um lar feliz, quer ter um lar duradouro, ele precisa se entregar pela sua esposa. E a expressão aqui é se entregar, é se doar. É doar-se de si, é dar de si tudo o que ele tem, o seu melhor, em favor da sua esposa. Ao levantar cedo para ir ao trabalho, ele está pensando nela. Ele dar o melhor vestido, ele dar o melhor calçado, o melhor alimento, em lhe dar um bom passeio, um bom lazer. Ele pensa no melhor da sua esposa. Ele pensa em fazê-la feliz, ele se doa por ela, ele se entrega por ela. Eu sei que o egoísmo corre em nossas vidas e parece que isso não é tão simples. Se doar, se entregar pela esposa, porque queremos que ela nos sirva. Queremos, ao chegar em casa, que a janta esteja prontinha, que nossas roupas estejam lavadas e passadas, que a casa esteja limpa, que os filhos estejam tomados banhos e bem arrumados. O nosso egoísmo muitas vezes exige isso, enquanto que a Bíblia, o orientador do casamento, diz: maridos, se entreguem em favor de suas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja.
É você, querido marido, que deve fazer o melhor por ela e para ela. Faça isso, pense nisso. Quer ter um lar feliz? Pense muito mais nela do que em você. Pense muito mais na felicidade dela do que na sua própria felicidade. O verso 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Lembre-se que o amor do marido é igual Cristo ama a sua igreja. É como Cristo ama a igreja. Em primeiro lugar, vimos que Cristo se entregou pela igreja. O marido deve se entregar pela esposa. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que Cristo se entregou pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Maridos, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Nos entregarmos em favor da nossa esposa para torná-la santa. E a expressão santificar é separar. Cristo separou a sua igreja, ele se entregou por ela para a separar para si mesmo. Uma mulher amada de seu marido é uma mulher que não trai, é uma mulher que não olha para outro marido desejando o outro marido, porque ela é amada. Ela sabe que tem alguém que se entrega por ela, que se doa por ela. Assim como Cristo se entregou pela igreja. Temos a notícia, o conhecimento de que neste mundo moderno muitas mulheres traem seus maridos. Por que disso? Fazemos esta pergunta, por que disso? A resposta está muito óbvia. Mulheres não amadas, mulheres cujos maridos nunca se entregaram por ela, são mulheres frustradas e elas buscam um pouquinho de prazer, um pouquinho de alegria que não vão encontrar na traição, não vão encontrar no adultério, mas elas desejam pelo menos um pouquinho de alívio, já que em casa não tem um marido que se entrega por ela e, portanto, ela não é santificada, ela não é separada, exclusiva para ele. Ela termina sendo de outros. Querido marido, pense nisso. Cristo se entregou pela igreja para a santificar, tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra. Prestaram nisso? Prestaram atenção nisso? Que a palavra de Cristo, a palavra de Deus tem feito com que a mulher que a igreja se torne uma igreja feliz e exclusiva do Senhor? Você já pensou nisso, marido, que suas palavras, as minhas palavras, podem ajudar a mulher a se tornar limpa? Ou não? Ou o contrário. Quando nossas palavras são de elogios, são de bênçãos para a mulher, são de valorização para ela, com certeza ela vai se sentir amada, respeitada, valorizada, elogiada. Você, marido, pode ter um lar feliz. Você, marido, pode ter um lar muito feliz. Observe a orientação da palavra. Bom, o apóstolo Paulo ainda diz que Cristo não somente se entregou pela igreja para a santificar e tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, mas o apóstolo Paulo diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essas palavras são preciosas, muito preciosas. Qual é o marido que não deseja ter uma esposa bonita, sem mancha, sem ruga, sem defeito, santa, exclusivamente dele? Qual é o marido que não se sente maravilhado ao ir na igreja, a ir numa sociedade, em algum lugar com a sua esposa, uma esposa bonita, sem mancha, sem defeito, nem interior, nem exterior? Qual é o marido que não se sente feliz? E aí a pergunta é, e por que sua mulher não é assim? Por que a sua mulher não é gloriosa? Por que a sua mulher não é sem mácula? Por que a sua mulher não é sem ruga? Por que a sua mulher não é sem defeito? Por que a sua mulher não é santa?
Por quê? Porque esse trabalho é seu. Assim como esse trabalho foi Cristo quem fez pela igreja, assim é dever do marido fazer com que a sua mulher se torne uma mulher sem mancha, nem exterior, nem interior, para que a sua mulher não seja enrugada. Não estou falando da pele, apesar de que muitas mulheres ficam enrijecidas, enrugadas, de tanto desamor que elas recebem do marido, de tanto choro, de tanto sofrimento. Mas, meus queridos maridos, você pode ter uma mulher feliz, alegre, sorridente, uma mulher que pensa em você e pensa em fazer o melhor por você, porque ela é amada. Se você a amar e se entregar por ela, e a santificar, e a lavar com uma boa palavra, se você a tornar uma mulher sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito, e aqui eu estou falando do interior, da questão existencial, e é possível isso? Claro que é. A Bíblia não cobraria isso do marido, um amor igual ao de Cristo, um amor como o de Cristo pela igreja. Ele não cobraria do marido o mesmo amor, se não fosse possível, mas é possível. Por isso, meu querido irmão, trate bem a sua esposa para que ela se sinta feliz, para que ela possa caminhar alegre, para que as rugas sejam apenas da idade e não de outra coisa, não por causa dos seus gemidos, do choro, de tristezas, de decepções. Há muitas mulheres novas, bonitas, mas decepcionadas com a vida, deprimidas, tristes, enrugadas, decepcionadas. Pensaram que casariam com o príncipe encantado, mas não aconteceu isso. Estão decepcionadas consigo mesma. Que escolha que fiz eu, meu Deus. Você pode mudar isso, meu querido. Você que é casado e que tem vivido o contrário à palavra, isso pode ser mudado. É por isso que esta palavra está sendo transmitida, para que eu e você possamos olhar para esta palavra e voltar. Ame a sua esposa, se entregue por ela, faça o melhor para ela. Lhe conceda aquilo que você tem dificuldade de conceder. Torne a sua vida alegre. Diga para ela: hoje você não precisa arrumar a casa, eu vou arrumar para você. Hoje não precisa cuidar dos filhos, eu vou cuidar para você. Faça as coisas mínimas, aquilo que você nunca fez ou faz esporadicamente. Ame a sua esposa, porque o benefício vai ser seu, querido. Vai ser da sua família. Escute o que é que o apóstolo Paulo diz: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Assim como Cristo amou a igreja e tornou uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem defeito, mas santa, separada para si mesmo, assim amem os maridos as suas esposas. É o que diz a palavra de Deus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Por quê? Porque quem ama a esposa a si mesmo se ama. O marido que ama a esposa, ele vai receber esse amor de volta. Toda mulher ama muito o seu marido, ama até maridos que não a amam. E se você a amar, querido, se você amar a sua esposa, a felicidade será sua. Você não vai desejar outra mulher. Você não vai olhar para a mulher lá da rua e dizer: aquilo sim é que é mulher, não aquilo que eu tenho em casa. E por que você fala isso? Porque você não a ama. E aí você não recebe o amor de volta, você recebe tristeza, recebe frieza, recebe falta de carinho, porque você não faz isso. A obrigação é do marido amar a esposa, se entregar por ela, torná-la bonita. Às vezes o marido sai na rua com a mulher toda despenteada, roupas amassadas, às vezes sujas. Por que disso? A tristeza interior do coração daquela mulher está ali no seu exterior.
Uma mulher que não sorri mais. Foi você, marido, com o seu desamor que fez isso. Mas você pode reverter isso. Você pode mudar essa história. Ame a sua esposa. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, ele se tornará feliz. E o verso 29, ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Quando você se casou, você se tornou um com a sua mulher. E quando então você cuida da sua mulher, você está cuidando de si mesmo. Quando você alimenta bem a sua mulher, você está se alimentando bem. Quando você veste bem a sua mulher, você estará se vestindo bem. Quando você alegra a sua mulher, você estará se alegrando também. Aí o apóstolo Paulo então diz, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meu querido, você que é casado, ame a sua mulher o quanto você pode, além das suas forças. Quanto mais você amar a sua mulher, mais feliz você será. Mais abençoado será a sua casa, mais enriquecido será o seu lar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ajude. Conte com as nossas orações. Amém.